Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. No episódio de hoje eu converso com meu amigo Alexandre sobre o intercâmbio que ele realizou na Hungria. Vem com a gente? Alexandre, conta pra gente, quem é você na fila do pão? Então, eu sou a pessoa interessada na moedinha que você vai pagar o pão. Legal isso aí, né? Então, por moedinha, você se refere mais ao quê? Seja mais específico. Eu me refiro a uma possível troca de valor monetário que vai ocorrer entre você que está comprando o pão e quem está te vendendo o pão. Então, mas a gente está falando de uma moeda em espécie, a gente está falando de uma criptomoeda ou qualquer tipo de moeda? Qualquer tipo de moeda. Então vamos deixar por aí mesmo, deixa na imaginação do ouvinte que tipo de moeda vai ser essa. Bom, Alexandre, a gente está aqui hoje para que você conte pra gente quais lembranças você tem de quando você foi estudar na Hungria, certo? Isso. Você foi fazer intercâmbio lá, né? Isso. Tipo intercâmbio junto com a faculdade, né? Aquela graduação sanduíche. Isso, graduação sanduíche do Ciências Sem Fronteiras. Isso. E aí, mas antes da gente entrar nesse tema, já é tradição aqui do roteiro da gente apresentar a pessoa, né? Fazer as origens da pessoa. Uhum. Tipo, os primeiros filmes da Marvel, essa é a ideia. Então você tá preparado pra gente começar? Sim. Então beleza, vamos lá. Então, primeira pergunta, você nasceu aonde, Alexandre? Você é natural de onde? Eu sou de Belo Horizonte. Nasceu, cresceu em Belo Horizonte? Nasci aqui, cresci aqui. Só não vai morrer aqui, né? Olha, eu duvido que você vai continuar aqui. Se eu você puder. pretendo não morrer aqui, mas não é a gente que escolhe. Mas você está trabalhando para não morrer. Isso, então, eu pretendo poder, assim, morrer em Beverly Hills, alguma coisa do tipo. É porque Belo Hills não é suficiente, né? Tem que ser Beverly mesmo. Não é mesmo. suficiente, é que eu tenho ambições maiores. Tá certo, eu concordo. Eu ainda mais, né? Últimos tempos, né, Alexandre? Pois é. Não anima muita gente, né? Tempos. Tá difíceis. Seguro, Alexandre? Não tá seguro morar no Brasil não, né, cara? Não tem segurança, não tem... Na verdade, não acho que não é questão de segurança. Eu acho que eu não tenho perspectiva de... Não é que eu não tenho perspectiva de crescimento, mas é um crescimento muito limitado que eu vejo aqui, entendeu? Aham. É exatamente isso. Eu pretendo não ficar aqui por muito tempo, principalmente se continuar desse jeito. Entendi. E assim, você disse que você nasceu em BH, cresceu em BH e você consegue... Você tem lembrança da sua infância? Como é que foi crescer em BH? Foi tranquilo? Então, não foi tranquilo? A minha infância foi bem tranquila. As coisas mais marcantes que eu tenho da minha infância... O meu pai, ele foi uma pessoa ausente na minha infância. Eu não tenho problemas com meu pai, mas assim, são coisas que eu lembro marcaram muito a minha infância. Porque ele passou muitos anos trabalhando no exterior. Olha. Né, na China, no Iraque, na hoje já quase defunta construtora Mendes Júnior, né, que ele trabalhava, ainda trabalha, né, até um certo nível de informalidade, Sim. que é a nova norma. Mas as coisas que mais me marcaram na minha infância, que eu me lembro pelo menos, é quando meu pai vinha pro Brasil visitar a família. Ele vinha a cada 4 meses, 5 meses... e a empresa, né, a Mendes Júnior no caso, ela pagava para o funcionário vir, ver a família e tudo. Era bem generosa a empresa, quando ela tinha condições, né? Sempre foi uma empresa muito generosa no sentido dos funcionários. Eu lembro muito disso, que os benefícios que eles davam para as famílias dos funcionários eram muito grandes, até não só para o funcionário, para a família também, né? Os melhores planos de saúde, tudo isso. Entendi. Mas a cidade, porque quando eu penso nessa pergunta para fazer para o entrevistado, eu penso em como que a geografia influenciou na vida dela. E é interessante você trazer esse aspecto familiar. Mas é por isso que eu deixo solto. Entendi. Só que eu vou te levar para essa pergunta. Como é que é a cidade, como é que crescer em Belo Horizonte? Porque eu acho que a nossa vida, ela não é determinada exclusivamente pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Sim. Por exemplo, eu ouço uma frase que a religião é um acidente geográfico.
Você só tem a religião que você tem porque você nasceu no lugar que você nasceu. Então, Belo Horizonte para você é o quê? Porque as minhas amizades, acho que você é o primeiro que vai estar participando aqui, que cresceu em BH. Como é que é crescer em BH? Você cresceu num centro, num bairro próximo do centro? Eu deixei um detalhe importante de fora, que na verdade, você perguntou da infância, né? Sim. Mas eu passei a minha pré-adolescência, né? e começo da adolescência em São Paulo. Eu morei por 3 anos em São Paulo, capital. Então, assim, eu vejo Belo Horizonte como a minha origem, como onde tudo começou, onde eu tenho amizades, e eu acho que eu voltei para sempre, amizades duradouras aqui. Eu vejo a cidade de Belo Horizonte como sempre um lugar que eu posso voltar e me sentir assim, acolhido. Exatamente, acolhido, tipo assim, meio que eu estou em casa, entendeu? Entendi. Aqui é um lugar familiar, um lugar seguro para mim. E beleza, aí você cresceu em Belo Horizonte, uma característica interessante que você lembra da sua infância, né? Para onde que a sua memória vai? Porque essa parte do processo de fazer o podcast também é muito legal por isso. Por exemplo, eu te fiz uma pergunta, olha onde que a sua memória te levou, né? E assim, você teve uma parte social na sua infância? Porque teve gente que cresceu em casa, não teve muito contato. Além do seu pai, que eu já reconheço pode ter sido uma influência durante o seu crescimento, quais outras influências que você teve enquanto você crescia? Então, na época que meu pai morava no exterior, nessa época da minha infância, eu morava num condomínio aqui no bairro, no Horto, aqui em Belo Horizonte. E assim, eu nunca tive problemas de socialização. Tinha várias crianças, né? Porque antigamente era normal as pessoas ter vários filhos, pessoas novas, assim, eu digo 30 anos, a pessoa já é casada e já tem 3 filhos. Hoje em dia você não vê isso mais. Isso é raro. Então, assim, eu ainda acho que eu peguei essa última época que ainda tinha muita criança. Eu brincava muito com o pessoal, né? No condomínio, era um condomínio bem grande, um condomínio fechado. E até eu acho que foi no ano 2000, se eu não me engano, ou em 1999, que eu mudei para uma casa no Santa Teresa, que é onde eu moro até hoje, né? Que é onde eu moro até hoje, mas já morei em outros lugares, né? Mas assim, essa casa, minha família sempre teve ela, e eu acabo sempre voltando para ela. E nesse processo assim de que eu perguntei sobre influência, né? É mais no sentido de o que te afetou durante o seu crescimento para te fazer chegar onde você está hoje. Então, quando você fala do seu pai, e aí eu reconheço que ele tem um papel tecnológico muito grande, isso fez parte do seu crescimento? Eu acho que sim. Uma coisa que eu acho que influenciou muito no meu crescimento, principalmente na área profissional que eu estou hoje, eu sempre tive muito interesse por tecnologia. Então, assim, eu lembro que meu pai, por razões de emprego, né? Na época ele recebia, acho que em dólar ou euro. Não, euro nem existia na época, eu acho. Então, assim, a minha família tinha uma qualidade de vida muito boa aqui no Brasil. E isso permitia que ele comprasse coisas, assim. Eu lembro que em 94 a gente já tinha computador em casa. Que era uma coisa que quase ninguém tinha no Brasil. Eu só fui ver um computador depois dos anos 2000. Pois é, então assim, eu cresci vendo ali, assim, entre aspas, né, vendo a coisa evoluindo junto comigo. Eu lembro que o primeiro computador, que eu lembro de eu usar, né, tipo assim, desde 1 ano de idade eu já usava computador. Nossa, que doideira. Então assim, eu lembro do Windows 93.1, né, teve o 95, depois teve o Windows 98, e eu lembro que era aqueles computador branco, que hoje a gente... Sabe aqueles computador branco? Sim, que já hoje está amarelo. Aquele, né? que tinha até botão turbo. Aquele Pentium... Sei lá. Pente qualquer coisa. Alguma coisa, eu lembro que era assim... Na época era a mesma coisa que a gente está falando, assim, um computador com 32 GB de RAM. Ele tem... Inclusive, eu tenho ele até hoje, ele só não liga. Rapaz. Ele tem 16 megabytes de RAM. Nossa Senhora. E ele tem, acho que 700 megas de HD. Na época era uma coisa incrível. E como é que você percebia isso na época? Você achava alguma coisa estranha? Você percebia como, sei lá, um videogame? Como é que você entendia um computador naquela época? Pra mim era uma coisa normal. Tipo, é coisa do meu pai. Seria um negócio assim, uma ferramenta de trabalho. Eu via como assim, como uma ferramenta, né? De entretenimento? Você usava o computador como entretenimento? Eu usava ele assim, bastante
principalmente para jogar, né? Mas eu comecei desde pequeno, eu lembro que tinha um programa da Microsoft que dava para fazer página da internet com uma interface meio de clicar e arrastar. Então, e uma coisa que eu lembro que era muito febre na época era Pokémon. Então eu lembro que o primeiro site na vida que eu fiz foi usando Pokémon. Esse negócio, eu não lembro como chama, da Microsoft, nesse computador pré-histórico, um site do Pokémon. Eu baixei um pack, assim, não lembro na época, era internet de escada. Eu baixei, assim, um tanto de fotos de Pokémon, eu fiz o site, assim, quase uma como é que chama? Uma Pokédex. Pokédex? Quase uma Pokédex. Não repliquei, né? Eu queria ter esse site salvo. Talvez ele exista nos confins do disco rígido desse computador. Reza a lenda de que uma vez que entrou na internet não sai nunca mais, né? Então, é porque esse site ele nunca chegou a ser publicado. Eu fiz ele localmente, só via entendeu? No browser, né? O computador é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. É a computação, e não um computador, né? Porque o computador é uma e a computação são coisas diferentes, né? O computador ele é uma ferramenta, né? A computação é uma ciência. Isso. Educação. Então, e eu lembro que quase ninguém que eu conhecia na época tinha computador. E ia uma galera lá em casa, juntava o pessoal lá para ir mexer no computador, para conhecer. Que para mim era uma coisa super assim corriqueira, normal, natural. Então fazia parte da sua rotina. Então quando você começou a estudar, tipo, você estava lá desde pequeno, quando você começou a estudar ensino fundamental, ensino médio, o computador estava lá presente. Fazia parte da sua rotina? Tipo, fazia uma grande parte da sua rotina? Fazia, porque eu sempre fui uma pessoa muito voltada pro meio digital. Desde, na verdade, do ensino fundamental, acho que desde assim, da antiga primeira série, né, que hoje eu não sei, não sei o que é o equivalente, hoje segundo período, eu não sei. Então eu lembro que assim, desde sei lá, eu lembro que desde antes de eu mudar para essa casa, né, que eu falei que eu mudei em 99, eu já tinha esse computador. Então assim, desde 97, 96, eu lembro de usar isso, eu lembro de chegar em casa e jogar os joguinhos da Cartoon Network, né? Era uma coisa que eu fazia muito, né? Jogar computador e assistir Cartoon Network, tudo em inglês. Sim. Que eu era forçado, né? Acho que a gente falei isso, né? Eu era forçado a entender entre inglês? Aspas, assistir tudo em inglês para aprender inglês. Filho da então, assim, foi assim que eu aprendi. Que eu aprendi a língua inglesa, do mesmo jeito que eu aprendi português. Não, pra mim foi a mesma coisa, tipo, mas eu não era obrigado a nada. Pelo contrário, eu acho que era até um problema. Que eu aprendi assistindo muito seriado, muito filme, tipo, passar horas e horas na frente da tela do computador. É a melhor maneira de aprender, né? Imersão. Exatamente. E assim, aí eu te perguntei se isso fazia muita parte da sua rotina, né? Na escola, onde, eu não sei, como é que foi o tipo de educação que você teve? Foi voltada... Tinha uma pegada profissionalizante ou era tipo ensino básico mesmo? Não. De português, matemática, geografia, sabe aquelas disciplinas que você só vai utilizar para prestar o vestibular? Sim. A sua educação foi a mesma coisa? A minha educação foi bem isso que você falou. Eu sempre estudei assim, minha educação ela sempre teve uma qualidade muito boa. Mas o currículo era comum? O currículo era comum. Escolas. Eu estudava num colégio, chama Colégio São José. Ele aqui no bairro Floresta, em Belo Horizonte. É um colégio muito bom, pelo menos quando eu estudava lá, não sei hoje. É de padre? Porque aqui tem muito colégio. É um colégio das né? Irmãs Escolápicas, é um colégio católico. Tinha então, coisa que, por ser católico, o que tinha? Inclusive, isso foi um problema para mim. Então, assim, eu sempre cresci, né? A qualidade da educação lá era muito boa. Ensinava a religião? O ensino, a qualidade do ensino é muito bom. Eles acreditavam no evolucionismo. Mas assim, um problema que eu tive porque eu estudei lá, exceto a época que eu estudava em São Paulo, que eu estudei em outro colégio particular, mas não era um colégio laico, entre aspas. Na época que a Terra ainda era um globo, né? Isso, na época que a Terra ainda era um globo, eu estudava, esse colégio, ele era neutro, ele não tinha ensino religioso. Mas assim, esse colégio, o Colégio São José, se tiver alguém, inclusive, ouvindo do Colégio São José, assim, eu agradeço o Colégio São José, porque eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse eles. Olha, mas como assim? Mas detalhe. assim... O que de transformador aconteceu nesse colégio? É porque eu acho que eu tenho uma natureza muito inconforme. Eu não me conformo facilmente com as coisas. Você não é uma pessoa acomodada?
digamos assim. Isso. Então, assim, eram me passadas muitas coisas. Assim, eu não estou fazendo criticismo à religião, tá? Eu só estou falando que do jeito que era passado pra gente como criança, eu como criança já tinha esse senso muito forte, de, tipo assim, de questionar. Então eu lembro que na época... aula de catequese, assim, a professora falando, né, os ensinamentos católicos da catequese. Sim. E eu questionava, perguntava por quê. Eu questionava. E eu era expulso da sala várias vezes, eu era suspenso, eu era... Censura. Tanto que teve uma época que eu fiquei suspenso das aulas de catequese da escola. Pagando penitência. Exatamente. Ajoelhado no milho. E até uma época que meus pais desistiram de me fazer ir à catequese, porque foi uma coisa que eu nunca quis ir. Meus pais me faziam ir, minha mãe, né, me fazia ir, na verdade. Seus pais têm um pé religioso? Então, ou só sua mãe, o meu pai, eu não sei, ele é religioso, talvez seja. Ele é um religioso não praticante. A minha mãe, ela já tem uma filiação religiosa maior, mas não pro catolicismo. Ela é mais espírita. Legal. Mas eu não sei porque na época ela me forçava a ir na catecismo. Eu acho que eu penso que é mais uma questão de espiritualidade do que dogmas religiosos. Talvez essa seria a intenção. Mas o problema que ocorria, eu não sei se toda catequese é assim. Eu nunca fui. Mas lá era dogma religioso. Entendi. Então, assim, eu tive problemas com isso, mesmo depois de parar de ir à catequese, eu ainda tinha disciplina, ensino religioso. Eu acho, a minha opinião é que ensino religioso você deveria aprender, né, sobre as religiões. Religiosidade em geral. A gente deveria aprender sobre a religião dos gregos, dos romanos. De forma histórica, né? De tudo, entendeu? Mas precisa levar um tabuleiro de Ouija pra sala pra ensinar a religião, né? Seria legal também. Eu gostaria, eu acharia muito interessante. Assuntos assim... ocultismo, coisas que são mal vistas pela igreja tradicional. Exatamente, estigmatizadas. Né? Porque todo mundo tem ideias que são coisas assim, não, isso é coisa ruim, coisa do demônio. Vai fazer mal. Não é bem assim. Não é que vai fazer mal. Joga no Google, galera. Pode fazer mal se você quiser que faça mal. Exato. Tem tudo na vida. Olha, não existiam guerras santas? Sim. Não existia isso. Até as guerras santas faziam mal pro outro lado. Exatamente. Então, entendeu? A religião, ela não é isentona não, galera. Exatamente. Tem sempre dois lados. Eu tive muito problema com isso, da escolinha Isso foi antes do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Então você sempre estudou nessa escola? É o que eu tô entendendo? Fora a época que eu morava em São Paulo, eu sempre estudei nessa escola. Vamos pular para a parte com você entrando na faculdade, escolhendo o curso que você escolheu. E aí você já leva a gente pela decisão de por que você entrou no curso, aonde que você realizou esse curso, quais foram as suas impressões sobre o curso, a sua rotina lá dentro. Esse podcast está quase parecendo um podcast sobre universitário, mas não é, tá, gente? Tem outros episódios sobre outros temas. E aí você leva a gente pro intercâmbio, pode ser? Beleza. Então vamos pra faculdade. Então, por que você escolheu o curso? Eu fiz sistemas de informação, né? Escolher o curso para mim foi natural? Eu fiquei na escolha entre sistemas de informação, engenharia aeroespacial... Jesus Cristo, dava pra fazer isso aqui? E astronomia. Mas a engenharia aeroespacial dá pra fazer tudo em Minas Gerais? Esses três aí que você falou? Dá. Só engenharia aeroespacial você dá pra fazer na UFMG. Todos os cursos esses três tem na UFMG, por exemplo. Que foi onde eu fiz faculdade, né? A primeira faculdade que eu entrei. Só que eu escolhi ciência da computação, sistemas de informação, por quê? É uma área que eu já tinha afinidade, já tinha um pouco de experiência, não profissional, né, mas eu tinha experiência. É uma área que eu via o futuro profissional para mim. Você acha que você é uma pessoa que está muito ligada ao mercado, né? Você tem uma concepção global, assim, impressionante. Sim, porque eu estava pensando, assim, astronomia. Vamos supor que eu fizesse astronomia. Você conhece algum astrônomo no Brasil? No Brasil, não. Pois é. Então, assim, eu não estou desmerecendo quem faz astronomia. Manifestos, mande e-mail. Manda e-mail, a gente quer saber se existem, né? Exato. Mas é uma coisa que não tem futuro profissional no Brasil. Se eu fizesse astronomia, eu podia, sei lá, trabalhar para a NASA. Ia ser foda demais, ia ser muito legal.
E talvez até trabalhasse mais na parte acadêmica. Exatamente. De pesquisa. Que é uma área que eu não tenho né? muito interesse. Eu não gosto muito da área acadêmica. Entendi. Eu acho que eu não sou feito para ser um pesquisador. Para academia, para ser pesquisador. Uhum. E engenharia aeroespacial, a engenharia aeroespacial no Brasil, ela tem um investimento muito forte de empresa privada, principalmente da Embraer. Então, assim, a maioria do pessoal que forma aqui nas faculdades de engenharia aeroespacial, na FMG, São José dos Campos, né, que eu acho que é a principal do Brasil, que é ali do lado da fábrica da Embraer. Conveniente. Eles focam você como aluno para ir para essa indústria já brasileira, né? Não que seja uma coisa ruim, até porque hoje também, por exemplo, a Boeing, né, hoje ela controla a Embraer. Então talvez você tenha uma oportunidade de carreira assim internacional, que é o que eu sempre quis ter, entendeu? Então foi por isso que eu escolhi sistemas de informação. Eu lembro que sistemas ou ciência? Sistemas de informação. Eu lembro que eu fiz o Enem, né, em 2012, fiz o Enem em 2012. Eu entrei na FMG no último ano que teve segunda etapa, que antes de ter o SISU. Antes de ter o SISU tinha a primeira etapa, a segunda etapa. Então a primeira etapa... Ainda na seleção, né? Era o SISU. Aí tinha nota de corte, não lembro quanto foi a nota de corte na época. E eu fiz a inscrição, né, na segunda etapa da FMG. E eu lembro que eu tinha que pagar um boleto, né, do Banco Santander. E eu lembro que na época eu tava com não um desdém, mas eu tava tipo assim, se eu não passar, porque eu tava terminando o ensino médio. Então eu fiquei assim, se eu não passar, que pena. Sim. Aí quando eu fui pagar o boleto da UFMG, eu paguei rápido, porque eu tava com pressa, e eu fiquei com muito medo de ter digitado uma coisa errada no boleto. Eu não digitei errado, né? Mas pra mim, na minha cabeça, naquela hora ali, eu falei, digitei errado o boleto, pode esquecer, não vou entrar na faculdade esse ano. Eu tava assim, certo que eu não ia passar. Porque eu não me empenhei muito pra passar. Tipo assim, eu não fiquei estudando igual um louco pro Enem, eu não fiquei estudando igual um louco. Você preparou pra prova. Eu não tive a preparação que muita gente tem hoje. E na época também tinha. Aí eu lembro que eu tava no cinema, no Shopping Cidade. Eu tava no cinema com meus colegas do ensino médio, quando eu tive a notícia, né, que eu passei na primeira etapa. Aí, tipo assim, eu fiquei tão animado. Eu tive até que sair da sala, terminar o filme. Eu não lembro qual filme que era, não lembro mesmo. Mas aí, quando eu passei, aí eu verifiquei assim, meu Deus, o boleto lá da FMG. O boleto da FMG, eu paguei. Olhei lá, tinha pago, deu aquele alívio. Aí eu lembro que eu me matriculei, eu e um colega meu do ensino médio, né, que eu sou muito amigo dele até hoje. Tava entrando em geografia, eu acho, uma coisa assim. A gente matriculou no intensivão, assim, de uma semana, que faltava uma semana para a segunda etapa da FMG. De uma semana num pré-vestibular, ali do lado do Shopping Cidade também. Não lembro, eu acho que era pré alguma coisa o nome do lugar. É um cursinho. Intensivão uma semana. Então assim, eu ia para lá 8 horas da manhã, saía de lá 9 horas da noite. Uma semana. Repassando tudo, matemática, português, geografia, história, tudo isso. Aí eu cheguei para fazer a prova da segunda etapa da FMG, que era na UFMG. Fiz a prova muito difícil. A prova de matemática era, talvez hoje eu não achasse difícil, mas na época era absurdamente difícil. As outras provas foram até ok, né? Que geografia, dependendo do curso que você vai fazer, tinha um peso diferente em certas matérias. Você não fazia todas as matérias. Eu lembro que eu tive matemática, física, química, geografia e história, eu acho. Mas na sua, antes de faculdade e tal, você sempre teve um bom desempenho na escola? Então, eu sempre tive um bom desempenho nas matérias de exatas. Eu sempre fui muito bom especificamente em química e física. Acho que é por isso também que eu tinha muita vontade de fazer essa engenharia. Entendi. Ou astronomia, que são coisas muito ligadas uma na outra, né? Física, química, matemática também, não tanto quanto física e química, mas eu tinha um desempenho bom. Já na área de humanas eu era... Uma negação. Eu era muito bom em geografia. Geografia é uma matéria que eu também sempre fui muito bom. Sempre tive uma visão geográfica muito boa. Mais globalista, digamos assim? Bem globalista. Agora, uma coisa que eu sempre tive problema é redação. E que eu não tive na segunda etapa da FMG. Ainda bem, que talvez eu não tivesse entrado.
Porque eu sempre tomava recuperação em redação, sempre. Aí eram uns livros, memórias póstumas de Brás Cubas, uns negócios assim, Entendi. uns negócios chato de ler. Aham. Eu não acho que é um livro que um aluno de ensino médio, É atrasado. hoje em dia, é atrasado. Antigo. É aquele currículo, foda. aquilo que a gente falou, aquele Sim. currículo ultrapassado. Sim. E aí, uma vez que você entrou na faculdade, como é que foi os primeiros momentos dentro do curso? Então, eu lembro que quando eu entrei, né, meus primeiros dias, né, meses de UFMG, eu estava um pouco deslumbrado, né, com as coisas. Assim, tô numa Imaginei. faculdade reconhecida mundialmente até em algumas áreas. Eu estava no DCC, né, que é o Departamento de Ciência da Computação, que é um dos mais respeitados, se não o mais do Brasil, né? E eu tinha professores muito bons na área de computação. Eu lembro que eu tenho meu primeiro professor de AEDS, né, que é Algoritmo e Estrutura de Dados, que foi a AEDS 1. Eu tive aula com Pedro Olmo. É um professor muito bom, inclusive se ele estiver ouvindo, parabéns, você é um professor muito foda. Parabéns, Pedro. Você dá aula muito bem, muita didática muito boa, né? Eu lancei o episódio recente com a Loren, e aí a gente fez uma crítica levíssima a um professor, e demos espaço para caso ele ouça o podcast, mas a gente também quer elogiar. Então, Pedro Olmo. Vamos forçar Pedro, do DCC da UFMG. Entendi. E quando que surgiu a oportunidade do intercâmbio? Como é que você ficou sabendo disso? Então, foi logo... Era programa do governo, né? Você falou do Ciências Sem Fronteiras. Isso, o programa Ciências Sem Fronteiras. Pelo Ciências Sem Fronteiras. Foi logo depois, no segundo período. Já foi recente. Esse então, primeiro período e o segundo. Perdão, foi no terceiro período que eu comecei. Que foi o primeiro e segundo período, né? Foi em 2013. No terceiro período, em 2014, eu comecei a ver, junto com os outros amigos de faculdade, sobre Ciências Sem Fronteiras. Você acabou decidindo por fazer o intercâmbio na Hungria, né? Como é que foi isso? Então, a minha decisão de ir para a Hungria, na verdade, foi baseada por duas coisas. Que é um dos destinos assim menos concorridos e tem um custo de vida bem baixo comparado com os outros países da Europa e Estados Unidos. Foram mais esses dois, né? Também tem... Eu pesquisei por experiências de outras pessoas que foram para lá, no Ciências Sem Fronteiras, mas o que mais impactou foram essas duas questões. A concorrência menor e o custo de vida menor. Sim. Assim que eu decidi, né? Falei assim, vou para a Hungria. Aí você escolheu o país, achou legal, fez todo o processo do... qual é o nome do programa? O edital. Isso, fez todo o edital, participou do edital, foi aprovado, viajou, pegou o avião, pisou na Hungria. Isso. Vamos daí. Cheguei lá na Hungria... É Europa, Não, né? Quando eu cheguei lá, estava no verão. A Hungria, no verão, faz muito calor e no inverno faz muito frio. Eu cheguei lá no calor. Eu fui em setembro de 2015. Sim, as minhas primeiras impressões da Hungria, o idioma. Cheguei lá, eu não sabia ler nada. Ficava assim, era tudo aquele símbolo. idioma deles lá, que até hoje, eu morei lá E um ano e eu não sei, até hoje, talvez eu saiba Alguma contar coisinha. de 1 a 10. Sim. Mas as minhas impressões mais foram essas, assim, tô num lugar muito estranho. Aí eu cheguei, né, na primeira semana eu me reuni com os brasileiros que foram, a gente acabou se reunindo na capital, em Budapeste. Teve um festival de música, chama Ziget, muito legal. Aí foi todo típica. mundo... Música típica de lá. Não, um festival de música tipo Tomorrowland. Ah, tá. Então é pop, coisa de jovem. Exatamente, foi muito bom. Acho que o melhor que eu já fui até hoje. Bota Rock in Rio no chinelo, que é Rock in Rio perto do Ziget. Mas... Tinha Anitta? Tinha Anitta no Ziget? Tinha o quê? Anitta? Não, a Anitta não tinha, ainda bem. Não tinha não. E depois disso, né, desse momento de reunião, assim, de aproximação do pessoal do Brasil, que durou uns 15 dias, 2 semanas, assim. Antes, aí a aula começou, né, as atividades escolares. As atividades escolares, eu estudei numa faculdade chamada Eszterházy Károly Főiskola, no interior da Hungria, pertinho da capital. Assim, a gente tem que lembrar aqui, dando uma perspectiva, talvez os ouvintes não vão ter, a Hungria é menor que Santa Catarina. Então, assim, quando eu falo que eu estava no interior, era 1 hora de ônibus. Então, assim, não fazia diferença estar no interior. Ir para a capital era tão simples quanto
eu pegar um transporte público da maioria das capitais no Brasil. Então, as primeiras semanas foi muito devagar, bem devagar mesmo, tanto que a primeira semana eu acabei viajando para a Croácia. Tem uma vantagem, né, de estar na Europa. É Isso. fácil ficar viajando. Você estando na Europa, Europa, né? ainda mais na Europa central, ali na Hungria, Suíça, Áustria, você vai para qualquer lugar muito barato na Europa. É um lugar muito central. Então seria, tipo, aproveitando essa oportunidade que você teve para fazer esse intercâmbio acadêmico, você meio que ganha na Eu mão vejo pra o fazer intercâmbio isso, né? como uma experiência, não é só acadêmica, né? Cultural também. Cultural também. É um dos pontos principais, eu acho, do intercâmbio. Quando eu voltei, né, dessa primeira viagem que eu fiz para a Croácia, aí começou a um ritmo um pouco mais acelerado, as atividades acadêmicas lá. Eu, pessoalmente, achei muito, mas muito menos puxado do que a UFMG é. Eu achei muito mais tranquilo. A cobrança, vejo uma coisa aqui na UFMG, pelo menos, não sei as outras faculdades, eles querem que você, tipo assim, você saiba decorar a coisa. Tipo assim, decorar a fórmula de estatística, decorar coisa de computação. Sendo que você, quando você vai praticar a atividade, você tem toda a documentação do seu lado. Exato. Você pode consultar. Lá eles não te cobram desse jeito. Eles querem saber como que você se vira tendo os recursos disponíveis. Isso, eu estou imaginando aqui, é tudo em inglês, né? Tudo em inglês, As atividades acadêmicas foram todas em inglês. E até o material que você produzia, você também produzia em inglês. Sim, tudo em inglês. Tanto que é um dos requisitos do edital. Você tem que ter uma nota mínima de fluência no teste. Durante, né, os períodos acadêmicos, né, que é isso que eu falei, do intercâmbio cultural, que eu acho mais importante, eu viajei para vários países. Eu fui para a Rússia, eu fui para a Suíça, eu fui para a Áustria, Eslováquia, que era quase fronteira com a cidade que eu morava. E é tranquilo sair perambulando assim? É muito lá? tranquilo. Lá tem uma coisa chamada área de Schengen, que é a mesma coisa que o Mercosul aqui. Você pode viajar com o seu RG. Você não precisa, na verdade você nem precisa de documento. Visto para estar lá na Hungria, você entrou na área de Schengen, você circula livremente por ela. Entendi. Você tá é como se fosse um voo doméstico. Você está, por exemplo, na Hungria. Se você for para a França, você não precisa fazer controle migratório de novo. Nem todos os países, importante se alguém estiver pensando em ir, nem todos os países são da zona de Schengen. Alguns países vão te pedir controle migratório, algum deles, Reino Unido, Rússia, Romênia também, se eu não me engano, Albânia também pede, mas os principais é Reino Unido e Rússia, que as pessoas vão ter mais interesse em ir, que você vai ter sim que fazer controle migratório para entrar e sair. Mas fora isso, é muito tranquilo viajar lá e muito barato. E quanto tempo você ficou fazendo esse intercâmbio lá? O tempo total do intercâmbio foi 1 ano. 1 ano de intercâmbio? Eu fui em 2015, setembro, e voltei em 2016, setembro de 2016. E como é que você custeava a sua vida lá? Então, era bolsa? Era o Dilma Card. Dilma Card. A gente chamava de Dilma Card. Entendi. Era assim, antes que alguém ache que eu estava usando dinheiro do governo para viajar, não é bem assim que funciona. Mamata. Só mudou de teta, gente. O governo te dá uma bolsa, eles te dão um valor inicial para você comprar coisa que você vai precisar. Computador, roupa. Você tem que lembrar que a gente está indo para um clima diferente. Então eles te dão, eu acho que na época, né, eles deram um valor assim, 10 mil reais. Inclusive é uma coisa assim, até muito marcante. Para quem nunca teve renda e tudo, você acorda tem 13 mil reais na sua conta bancária. Você despiroca, você fica doido. Vou andar pela Europa. Exatamente. Aí você vai lá, você compra suas coisas para ir, compra celular, compra um monte de coisa para ir. Aí você estando lá, você tem uma bolsa de $1.200 por mês. Essa bolsa é calculada para cada país. O governo determina que $1.200 por mês é suficiente para você viver lá. E é suficiente para viver até... Você não vai ter uma vida de luxo, mas dá para viver bem confortável. Uma vida de classe média lá no país. Agora, se você quiser tirar dinheiro de fora para outras coisas ou quiser economizar ao máximo, apertar o cinto e economizar dinheiro para viajar, isso é meio que critério seu, é meio que problema seu. Sim. Entendeu? É do mesmo jeito que o pessoal aqui no Brasil recebe bolsa de estudo, bolsa de pesquisa. Você recebe para se dedicar, né, como você gasta esse dinheiro
problema seu. Beleza, o governo investiu em vocês acreditando que... Isso tem retorno. Exatamente. Como é que isso voltava pro governo? Voltava como inteligência, como tecnologia? Como é que voltava? Como vários pontos. Inclusive é um dos pontos polêmicos do Ciência Sem Fronteiras. Por que polêmico? Tinha muita gente que ia e não participava de nenhuma atividade acadêmica. Pelo menos, porque eram 2 órgãos que coordenavam, era a CAPES e a CNPq. A Hungria era pela CAPES. Eles nunca me pediram, em momento nenhum, o meu histórico escolar, só na volta. Se eu não tivesse feito nada lá, eles não iam saber. Ia ser um investimento, assim, a pessoa que investiu, o governo que investiu, né, esse dinheiro não cuidou do investimento. Pois mas eu acho que o retorno não é só isso, porque, por exemplo, o retorno, né, que você tem gastando para manter uma pessoa no intercâmbio durante um ano. Vai ser uma pessoa que vai ter uma visão de mundo completamente diferente. Ela vai ser uma pessoa no mercado de trabalho, né? A gente está pensando em métrica de retorno para o governo. Ela vai conseguir produzir muito mais, porque ela vai ter um entendimento muito melhor, né? Ela vai ser uma pessoa globalizada, né, digamos assim. Eu acho que não necessariamente é puramente acadêmico o retorno. Também tem o retorno acadêmico, né? Como cidadão, né? Exatamente. Você está tendo um cidadão numa sociedade e esse cidadão ele pode contribuir com diversos outros aspectos. Exatamente. A pessoa, quando a gente chega lá, a gente tem um pouco de choque cultural também. A gente tem essa coisa, brasileiro Existe um desdém para quem entra lá? Não, é mais uma coisa assim, a gente fica assim... Tem certos comportamentos nossos... De quem está indo fazer o intercâmbio. Do Brasil em geral, do brasileiro. Que a gente vê que não é muito legal. Por exemplo, uma coisa que aqui... O povo aqui, a gente não se preocupa em reciclar. A gente não se preocupa com coisas pequenas do dia a dia que fazem muita diferença. Que são sinais de modernidade. Exatamente. Né? O jeitinho brasileiro, né? Sim. São pequenas normas de convivência durante o dia a dia que a gente não observa aqui, porque a gente não é meio que pressurado, né? Não tem uma pressão para a gente observar isso. Mas lá tem. Lá você tem que fazer o que o povo de lá faz. Você tem que reciclar, você tem que respeitar a fila, você tem que andar de maneira organizada na rua. Você não pode sair atravessando a rua onde você quiser. Basicamente é respeitar a cultura. Exatamente. Mas tem muita coisa também que o brasileiro, gosta de se diminuir bastante. E a gente vê que tem muita coisa que a gente acha que o estrangeiro, né, o europeu, é melhor e não é. Entendi. Tipo, e a gente faz muito melhor. Eles tomam banho, porque eu já vi histórias de que a higiene tem essa coisa da higiene. Complicado. Por que tem essa coisa da higiene? No inverno, nos países que fazem muito frio, quando você vai indo mais para o norte, quanto mais norte, mais frio faz. Sim. No inverno, realmente não tem necessidade de tomar banho todos os dias. Porque você não sua, consequentemente você não fica tendo odor corporal. Só que no verão... mas aí que tá, né? A gente tá falando da parte externa do corpo. Exatamente. No verão faz muito calor. Faz mais calor do que aqui, inclusive, alguns dias. Aí o povo já tem esse costume de não tomar banho todo dia. Daí que vem esse estereótipo. E é verdade. Outro estereótipo também de lá, o brasileiro, ele é muito relacionado, ele é muito chato com limpeza, com coisa assim, sanitária. Lá, você vai num restaurante, num McDonald's, que seja, o povo vai preparar os negócios com a mão, completamente diferente, a regulação sanitária deles. Sim. O povo come os negócios com a mão. Sobreviveram à peste negra, não foi? A Europa? Exatamente. Tá tudo resolvido. Já diz bastante, né, sobre as práticas sanitárias desse pessoal. Práticas sanitárias no Brasil são muito mais restritas do que a da Europa e dos Estados Unidos. E é uma coisa que a gente fala assim, não, o Brasil é tudo ferrado, não sei o quê. Tudo fresco. A gente aprende a diminuir o nosso, e não é bem assim. A gente tem muita coisa ruim, tem que melhorar? Tem. Com certeza. A gente tem muita coisa boa, viu, pessoal, que a gente tem que valorizar. Eu acho que isso é um dos retornos também da pessoa que volta para o Brasil. Ela volta e ela começa a condicionar as pessoas em volta dela. Isso também é um tipo de retorno. Porque eu acho que todo mundo, de alguma forma, influencia alguém em algum nível. Sim. Então, quando você proporciona cultura e experiências para alguém, é bem possível que essas experiências elas se propaguem, né? Essa mentalidade ela se propaga. Então, se a gente, por exemplo, sem adentrar num buraco de crítica muito grande,
Quando a gente tem um governo que não estimula educação, que não incentiva educação, que não tem educação, aí, gente, a gente está num período complicado. Pois é. E é uma coisa que eu vejo nos governos de lá, que o governo de lá incentiva muito a educação. Educação não é gasto, é investimento. Exato. Né? Todo o dinheiro que você investe na educação tem aquele famoso, né, para quem gosta, acredita no fantasma do mercado, tem aquele efeito multiplicador. Todo real, dólar, whatever que você investe numa pessoa, na educação dela, ela vai te retornar isso. Volta a multiplicar. Pelo menos é esperado que ela vai retornar, a não ser que ela esteja fazendo alguma coisa muito errada. Entendi. Mas ela vai retornar, esperado é que ela retorne. Na grande maioria das vezes retorna. O governo de lá, por mais conservador que seja, por mais direitista, né, que seja, a gente tem uma ideia muito, muito errada de direita aqui no Brasil, viu, pessoal? Por mais de direita que o governo seja... É uma direita sem educação, né? Exatamente. Por mais de direita que ele seja, o governo apoia a educação. Educação é investimento. Educação é uma coisa pro país. E se o estereótipo da direita é que eles sabem ganhar dinheiro, né? Como é que você ganha dinheiro se você não tem educação? Pois é, exatamente. É a pergunta que fica, né? Fica o questionamento, né? Mande comentário respondendo a pergunta. Fica o questionamento. Mas, Alexandre, a gente conversou com o intercambista. Eu tô supondo que tem pessoas interessadas em fazer intercâmbio. Acho que o que você falou pra gente da experiência que você teve traz uma mentalidade legal para quem está querendo pensar em viajar, seja através da graduação ou para fazer um curso. E que dica, assim, você gostaria de deixar uma ênfase sobre o intercambista, sobre fazer o intercâmbio? O que você mais destaca para você, que você gostaria de falar para alguém que está interessado nisso? Então, eu acho que uma pessoa que está fazendo intercâmbio, a primeira coisa que é importante avaliar, o intercâmbio tem que ser uma decisão da pessoa. Eu vejo que muita gente é pressurada, tem uma pressão assim a fazer um intercâmbio. Se você não quiser fazer um intercâmbio, não faça. Porque não é só um mar de rosas, não é só alegria e viajar. É uma experiência muito complexa, tem muita parte difícil, tem muita parte chata, muita parte ruim. E às vezes as pessoas não sabem disso, às vezes tem muitas pessoas que são um pouco ingênuas. Romantizam a ideia. Exatamente. Né? Tenha certeza, né, para onde você quer ir, pesquisa, né, não chega, assim... Faz um estudo. Faz um estudo, mesmo que seja um estudo mais superficial, esteja preparado, né, tenha planos para eventualidades. Inúmeras coisas podem acontecer durante o seu intercâmbio, boas e ruins, você tem que estar preparado para todas elas. Uma coisa importante também é você ter noção do tipo de recurso e suporte que você tem para fazer um intercâmbio. O intercâmbio, infelizmente, é uma coisa, não é barato, não existe mais o Ciência Sem Fronteiras, né, que foi uma coisa muito boa, porque permitiu muita gente... Não está tão popular, para fazer, né? Por exemplo, se não fosse Ciência Sem Fronteiras, eu não teria feito o intercâmbio, eu não ia ter condições, por causa do momento econômico que o país se encontrava. Nem eu, nem a minha família ia ter condições de me mandar para o intercâmbio. Então tenha ciência dos seus recursos e do suporte que você vai ter para fazer esse intercâmbio, porque não é nada legal você estar no outro lado do mundo passando necessidade. Não é chique passar perrengue no exterior. A gente acha que é chique passar perrengue na Europa, nos Estados Unidos, não é. É caro, não é? Passar perrengue no exterior é você tem que lembrar que você está muito mais vulnerável lá. Então tenha suporte para isso, tenha uma reserva, né? A gente fala esse tipo de suporte, a maioria dele a gente sabe que é monetário, que é recurso de dinheiro. Uma coisa também que é importante, que muitas vezes... Suporte emocional? Exatamente, que muita gente não foi o meu caso. Eu tive... Amigos. Eu precisei de suporte emocionais por outros motivos, mas assim, tem muita gente que acha que não vai sentir falta de casa e chega uma hora que, que não aguenta mais de saudade. Sim. Eu não passei por isso. Mas eu vi muita gente que passou por isso. Então, assim, você tem que ter um jeito de lidar com isso. Né? Você tem que já combinar com seus familiares, com seus amigos. Não recomendo que seja assim... Fale para sua família, oi, vou fazer um intercâmbio. Não, tem que ser uma coisa... Estudar. Se você espera, né, um tipo de suporte deles, tem que ser uma coisa coordenada com quem vai te dar o suporte. Isso. Você não pode chegar assim e falar, oi, vou fazer intercâmbio.
Tem não que é estar assim. claro que intercâmbio não é um mochilão. Intercâmbio Exatamente. é um compromisso de longa data, né? Exatamente. O intercâmbio é uma experiência de vida cultural, acadêmica, de todas as esferas, talvez, profissional, de todas as esferas possíveis, né? Da vida, né? Porque a própria palavra intercâmbio, né? Você já sugere que você vai intercambiar, né? Coisas, experiências. Vá preparado, tenha apoio, tenha suporte. Ninguém consegue fazer intercâmbio sozinho. Isso é uma dica Ninguém interessante. consegue, sozinho, mesmo se a pessoa for financeiramente independente, ela vai precisar de apoio ainda, outro tipo de apoio. Tenha noção de onde você está indo, para você não... Até de costumes, né? Exatamente, para você não quebrar a cara. Por exemplo, na Hungria teve gente que não se adaptou à cultura da Hungria, porque a Hungria é uma coisa que eu vou passar assim por cima, mas é um país, isso varia de cada país que você for, mas a Hungria é um país que as pessoas têm a personalidade muito fechada. É um país... Elas são mais Ele fazia parte do introspectivas. bloco soviético. Tá. E a gente sabe historicamente que as pessoas soviéticas eram pessoas assim, muito frias, Reservadas. muito reservadas. Elas não confiam muito facilmente umas nas outras. E muita gente sentia falta desse calor, né, que o brasileiro tem. Sim. Essa Carinho, né? essa amicidade Paixão. que a gente tem, né? Sim. Isso não é comum Entende? fora do Brasil. Então Muita fica gente esperto. não consegue viver sem isso. Isso, fique esperto para onde você está indo, porque talvez a cultura seja muito diferente e o choque vai ser demais para você. Então pensa direitinho onde é que você está indo. E aí, Alexandre, a gente está terminando. E para finalizar, a nossa última pergunta aqui é que mensagem você gostaria de deixar para a audiência? E aí agora a gente não está falando só com o intercambista, a gente está falando com todo mundo que está ouvindo e pode ser qualquer coisa para os milhões e milhões de brasileiros. O que eu gostaria de falar para as pessoas, até focando um pouco nas que pensam em fazer intercâmbio, mas não necessariamente. Tenha noção, ou pelo menos procure entender o impacto que você tem em outras pessoas ao seu redor. O impacto que as suas ações podem ter para um grupo como um todo. Você tem que ter noção que as suas ações pequenas durante o dia, elas vão impactar outra pessoa. Você não pode desmerecer ou desvalidar pensamentos de outras pessoas porque você acha que a pessoa não... Se a pessoa pensa diferente do que você pensa, ela está errada. Não é assim, você tem que estar aberto a ideias de terceiros, né? Compreensão, né? Isso, compreensão. é uma coisa que falta, é ter compreensão e empatia, se colocar no outro lugar da pessoa. Você não pode... Alguém te fala uma coisa, você não pode vir falar que a pessoa está viajando, não é assim que funciona. Você sempre tem que se colocar no lugar da outra pessoa. E eu falo isso porque isso, com o intercâmbio, você vai voltar, tipo assim, pense no que você é como pessoa hoje, quais são os meus valores. Esse, com certeza, qualquer pessoa que faz um intercâmbio vai voltar diferente. Sim. A não ser que seja assim, por exemplo, um intercâmbio que a pessoa fique alienada, né, numa bolha ali dentro. Aí eu não vejo muito sentido em fazer um intercâmbio. Exato. Se você não está indo para experienciar coisas, para ir com a mente aberta, porque aí não vai ser um intercâmbio, você só Exato. ficou Você foi viajar. geograficamente em outro lugar um tempo. Exatamente. Eu digo para você ter essa noção Do de como outro, você né? Sobre a influencia noção. os outros, porque você vai ser uma pessoa, você vai se tornar uma pessoa diferente. Sim. E quando as pessoas mudam, nem sempre elas mudam para melhor. Exato. Você pode desenvolver comportamentos que não são muito legais. Né? Seja prejudiciais de forma autoinduzida, né? Porque a Exato. pessoa ela pode criar ali um transtorno problemático, quanto também, sabe, eu acho que o que a gente planta, a gente colhe, sabe? Esse Exatamente, chavão. é o Então, karma. Planta coisas boas. E se alguém estiver plantando coisa ruim, questiona, porque não é legal, cara. Não é legal e não dá lugar nenhum. Vem da próprio intercâmbio. Tente... No intercâmbio vão ser intercambiadas coisas ruins no meio também, Sim. mas tenta manter um saldo positivo de coisas intercambiadas. Principalmente de coisas que você emite. Gostei dessa mensagem simpática que promove simpatia. Gostei bastante. Bom, Alexandre, então muito obrigado pela participação.
Eu acho que foi uma conversa muito legal e eu acho que vai iluminar, ou pelo menos vai provocar uma reflexão em quem está querendo fazer o intercâmbio. E eu te agradeço bastante pela disponibilidade do seu tempo. O Alexandre ele vai disponibilizar as redes de contato, caso você tá afim de fazer um intercâmbio, tem alguma pergunta, ele está disposto a conversar com você e eu vou deixar o link dele na descrição do podcast. Então confere lá a descrição e vai trocar uma ideia com o Alexandre. Que você tiver dúvida de intercâmbio, assim... Algumas experiências que talvez ele não contou aqui, você tem alguma Não necessariamente sobre a Hungria, mas assim... O processo, né? Eu tô passando por um momento hoje que eu tenho muita experiência em internacionalização. Sim. Inclusive eu tô trabalhando com isso. Então se você tem alguma dúvida, qualquer tipo de dúvida, assim, do país que você tá indo... E você puder ajudar, E né? que eu puder ajudar, eu respondo numa boa. Exato. Quem sabe a gente abre uma agência de intercâmbio. Eu ia achar top. É uma boa ideia. Então, Alexandre, despeça-se, dá tchau, pra ficar fácil de eu cortar isso aqui depois. Só dá tchau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa e eu espero voltar mais no programa. Porque tem muita história. Para contar, né? O que não me falta é história para contar. E então a gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. E aí, gostou desse bate-papo com o Alexandre? Você pode enviar comentários e áudios através do WhatsApp ou Telegram. Fique ligado nas redes do projeto para conferir as novas publicações. Você pode encontrar as postagens e as redes sociais no site memoriascast.com.br. Um grande abraço e tchau!